Para quem não me conhece ainda, meu nome é Karen e esse é o meu canal Despolitiza. A gente tá aqui hoje para falar um pouquinho sobre a decisão de ontem do STF, da segunda turma do STF, que julgou um habeas corpus do ex-presidente Lula, em que ele solicitava a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo dele do triplex do Guarujá. Eu abri uma caixinha no meu Instagram, selecionei algumas perguntas que me mandaram lá, pra gente conseguir entender mais ou menos como se deu esse julgamento na tarde de ontem. A primeira pergunta que eu recebi foi como tudo começou. Na verdade, esse habeas corpus, o habeas corpus, né, pra gente contextualizar primeiro, pra quem não sabe, ele é um remédio constitucional que a gente chama, que tem o objetivo exclusivo de assegurar o direito de ir e vir das pessoas, quando esse direito for cerceado ou quando ele estiver na iminência de ser cerceado por alguma autoridade de forma ilegal ou através de abuso de poder. Então, o que aconteceu? Em 2018, esse processo do triplex do Guarujá, ele foi então apreciado pelo TRF4, que julgou em segunda instância que realmente o ex-presidente Lula era culpado e foi então que ele foi preso, né? Nessa época a gente ainda tinha prisão em segunda instância. Hoje o STF já decidiu o contrário e não permite mais que seja efetuada a prisão em segunda instância. Então, à época, o Lula foi preso depois da decisão do TRF4 e então a defesa do Lula entrou com habeas corpus e o objetivo deles era que o Lula fosse solto, porque o Lula estava preso. Esse processo ele foi colocado em pauta em 2018, a votação teve início em 2018, quando a ministra Carmen Lúcia e o ministro Fachin votaram contra a tese de defesa do Lula, ou seja, ambos acreditam que o ex-juiz Sérgio Moro foi realmente imparcial, como um juiz deve ser, e então esse julgamento ficou suspenso. Esse julgamento voltou à tona agora no início de março, onde o ministro Gilmar Mendes e o ministro Lewandowski foram os primeiros a darem os votos. Os dois ministros, o Gilmar Mendes e o Lewandowski, votaram pela suspeição do Sérgio Moro e o último ministro que compõe a turma é o novo ministro, né, o Cássio Nunes. Então ficou com ele o voto que iria decidir, porque estava 2 votos contra e 2 votos a favor do ex-presidente Lula. O ministro Cássio Nunes, no início do mês, pediu vistas do processo para que ele pudesse analisar com maior calma e cautela, e essa votação voltou para a pauta no dia de ontem, dia 23 de março de 2021. Então, esse é mais ou menos o resumo de como tramitou esse processo na segunda turma do STF. O voto do ministro Cássio Nunes era até então uma incógnita, né? Apesar de ele ter sido indicado pelo presidente Bolsonaro, não se sabia qual seria o voto dele, mas, a meu ver, ele deu um voto muito acertado e embasado, ele teve um embasamento técnico muito bom. Eu vou ler aqui um trechinho do voto dele. Ele fala o seguinte, abre aspas, estamos diante de diálogos obtidos por meios ilícitos, através de interceptação clandestina, sem autorização judicial e sem nenhuma validade jurídica. E, como frisei, ainda que as provas sejam consideradas lícitas, não se pode assegurar que seu conteúdo corresponda fidedignamente aos diálogos, pois podem ter sido alteradas. O que acontece? As provas que foram levadas aos autos são provas obtidas por aquele jornal Intercept, através do hackeamento das contas do ex-juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol. Então, eles pegaram conversas dos dois e colocaram no processo. Acontece que essas provas não foram periciadas, e isso o próprio ministro Cássio Nunes também afirma, e nós precisamos partir do princípio que uma prova ilícita, uma prova obtida através de meios ilícitos, que foi o caso, ela não pode ser considerada. Isso a gente essa previsão está na nossa Constituição e está também no Código de Processo Penal. Na Constituição, no artigo 5º, inciso 56, diz o seguinte: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Além disso, como eu mencionei, temos também essa previsão no Código de Processo Penal, no artigo 157,
que diz: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Voltando ao voto do ministro Cássio Nunes, ele afirma também o seguinte, abre aspas, não se combate crime cometendo crime. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de legalidades aceitarmos provas ilícitas resultantes, portanto, de um crime para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro crime. Ou seja, a prática de um crime, através da prática de um crime se obteve provas ilícitas. Estão usando dessas provas ilícitas que já deveriam ter sido desentranhadas, ou seja, retiradas do processo, como diz no próprio Código de Processo Penal, para se apurar uma atitude criminosa de um juiz que está lá para julgar um crime de um ex-presidente. Então, se nós, é o que ele diz no voto dele. Se nós entrarmos no mérito disso, a gente fica num looping eterno de se utilizar de um crime para investigar outro crime. Então, eu achei muito acertada o voto, né, do ministro Cássio Nunes, que foi pela não suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Porém, depois do voto do ministro Cássio Nunes, o ministro Gilmar Mendes pediu a palavra e, num tom totalmente acalorado, inclusive fez várias citações ao próprio ministro Cássio Nunes. Estava assim totalmente descontrolado e indignado pelo voto do ministro Cássio Nunes, o que nos leva a questionar se também ele não é suspeito para estar julgando por se demonstrar totalmente ofendido com uma postura e com um voto que foi contrário ao que ele pensa, ao que ele entende, né? Inclusive, ele até, ao mencionar o advogado, que é o defensor do Lula na causa, ele até se emocionou, que eu achei um tanto quanto estranho. Mas, enfim, ele defendeu as suas ideias, defendeu novamente o seu voto pela suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. E logo em seguida, a ministra Carmen Lúcia pediu a palavra para mudar o seu voto, né? Como eu falei no início, ela havia votado pela não suspeição do Sérgio Moro nesse processo e ela pediu a palavra, então mudou o seu voto. E essa é uma das outras perguntas que me fizeram. Tem alguma previsão regimental que autorize, né, essa mudança de voto? Essa previsão regimental ela não está explícita no regimento interno do STF, mas lá no artigo 133 a gente pode subentender que sim, porque ele diz que o ministro terá a palavra para justificar o voto e justificar uma mudança de voto. Bom, a ministra Carmen Lúcia mudou o voto dela e nas suas considerações fez questão de afirmar que isso nada tinha a ver com as provas ilícitas. Bom, eu não sei então no que ela se baseou, né? Ela deu alguns outros argumentos, mas, enfim, deixemos o voto da ministra Carmen Lúcia de lado. Então, resumindo, foi mais ou menos isso que aconteceu durante a votação. Foi uma votação bem estressante, creio que não só para os próprios ministros, mas para quem estava acompanhando. E, o que mais me perguntaram na caixinha que eu abri no Instagram foi quais são as consequências disso tudo. Apesar da própria ministra Carmen ter afirmado várias vezes, repetidas vezes, que esse voto dela, né, e essa possível decisão a favor da defesa de Lula seria para esse processo específico do triplex do Guarujá e não se refletiria nos outros processos do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que na verdade ele tem 4 processos, né, que é o do triplex, o do sítio de Atibaia e 2 processos do Instituto Lula. A gente sabe, né, que isso abre um precedente absurdo para que os outros processos do Lula sigam na mesma linha, porque se o ex-juiz Sérgio Moro foi suspeito em um processo do ex-presidente Lula, consequentemente ele também será suspeito nos outros, né? Além disso, a gente pode mencionar que todos os outros réus da Lava Jato julgados pelo ex-juiz Sérgio Moro em Curitiba também se utilizarão desse precedente para pedir a anulação dos seus processos. Inclusive, o Eduardo Cunha foi o primeiro deles, já entrou com pedido de suspeição do Moro no processo dele, e a gente vai ver aí quais serão os próximos que irão fazer a mesma solicitação.
A gente tem que reforçar que essa decisão de suspeição do Moro, ela anula todos os atos processuais, então ela anula desde o recebimento da denúncia, todos os atos decorridos durante o processo, oitiva de testemunhas, as provas, as audiências, as delações premiadas, o dinheiro que isso também foi uma pergunta que me fizeram, o dinheiro que porventura tenha sido devolvido aos cofres públicos deste processo específico, vão ter que ser devolvidos, porque anulam-se todos os atos do processo. Eu acho que isso é só o começo de uma série de consequências que virão após a votação de ontem. Outra pergunta que me fizeram foi se vai a plenário, se pode ir a plenário, né? Pode ter algum recurso em cima dessa decisão e levar essa decisão para o plenário da STF, lembrando que essa decisão foi julgada na segunda turma, ou seja, apenas 5 ministros. Então, o habeas corpus, ele tem uma característica de ser um remédio constitucional, um recurso, que ele deve ser julgado de forma rápida. Inclusive, até um pouco estranho esse habeas corpus ter sido impetrado em 2018, só ter sido julgado agora, quando o motivo do habeas corpus nem existe mais, porque o Lula nem tá mais preso. Então, não cabe recurso, e inclusive uma coisa que eu esqueci de mencionar, não se deu ao ex-ministro, ao ex-juiz Sérgio Moro, nenhuma possibilidade de se defender dessa acusação. Porque o habeas corpus não permite contraditório e ampla defesa, que são direitos constitucionalmente garantidos, também não há possibilidade de recurso. Mas, apesar disso, eu acredito que pode ser que haja alguma movimentação, justamente pelo fato de ser uma matéria muito importante, muito relevante, que terá um impacto não só nesse processo, mas em vários outros, e também terá um impacto significativo numa operação que foi a Operação Lava Jato, né? Que é a operação que trouxe aí à tona todos os esquemas de corrupção que já existiam no Brasil há algum tempo. Então, não sei como vai ficar. Não tem recurso, né? Habeas corpus não tem recurso. Porém, vamos ver como que as coisas vão se encaminhar daqui para frente. E uma última pergunta que me fizeram para encerrar esse assunto foi a seguinte: então, a matéria da Vaza Jato tinha razão? O Moro, como ministro, foi a prova de que houve compra? Eu acho que aqui a pessoa se refere à compra da sentença. A Vaza Jato é o nome que se deu à época, né, a esse vazamento de conversas entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. A matéria tinha razão? Não, eu vou me embasar para responder essa pergunta justamente no voto do ministro Cássio Nunes. Não tem como a gente afirmar que esses trechos de conversa que foram colocados como prova ilícita, né, diga-se de passagem, não tem como a gente afirmar que isso não foi adulterado. Não tem como a gente afirmar que não foi inserida ou retirada alguma palavra dessas conversas. Não tem como a gente afirmar que essas conversas não foram tiradas de contexto, tiradas de ordem, porque não houve uma perícia em cima desse material. E, inclusive, mesmo se tivesse ocorrido alguma perícia, ainda assim seria muito difícil provar efetivamente que não houve adulteração desse material. Então, a gente não pode dizer que essas provas e essas conversas obtidas através de uma forma ilícita sejam verdadeiras, porque a gente não tem como comprovar juridicamente que esse material não foi adulterado, e isso não sou eu quem está dizendo, foi o ministro Cássio Nunes Marques no seu voto de ontem. Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto, podem me deixar nos comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos compartilhar conhecimento. Um beijo e até a próxima.